Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria, né? Estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Não era eu que viria trazer essa palavra hoje, mas quando Deus fala, a gente tem que vir. Amém? Infelizmente, imprevistos acontecem e era um jovem que viria trazer a palavra, pois ele ficou doente, então não pôde vir, a gente entende. Amém? Eu peço que os irmãos ouçam com bastante atenção essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 até o 69, amém? Aleluias. Meu irmão costuma dizer que quando a gente é convidado para pregar, a gente não somos convidados, e sim nós somos intimados. Então nós não devemos fugir daquilo que Deus nos chama. É muito gratificante a gente ver a evolução de cada jovem que está aqui essa noite. Quando a gente pegou esse conjunto de jovens, praticamente nenhum deles viria nem aqui na frente trazer uma palavra de abertura, nem mesmo pregar. Até cantar o hino da harpa, eles tinham uma certa dificuldade, mas com o tempo a gente foi vendo a evolução deles e a gente fica muito feliz com isso, amém? Todos já encontraram? Aleluia. João 6, 66 até o 69, amém? Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Aleluia. Podemos assentar, amém? Irmãos, se vocês começarem a ler esse capítulo e vocês lerem alguns versículos acima, nós podemos ver a declaração forte de Jesus sobre quem ele era, sobre o propósito de Deus para a humanidade, através do seu Filho Jesus. Mas aquela multidão que tinha muitos discípulos de Jesus, alguns líderes religiosos, acredito eu, eles não gostaram ou até não entenderam o que Jesus disse, pois muito o abandonaram. Eu acredito que não era difícil de entender, mas sim de aceitar, porque eram palavras duras. Tinha uma multidão ao seu redor, mas poucos ali estavam disponíveis para serem transformados pela palavra. Porque a palavra, irmão, ela confronta. A palavra, ela vem com o intuito ali e o propósito de colocar as coisas no seu devido lugar. Pedro não disse para onde nós iremos. Pedro disse para quem. Quem é alguém, é uma pessoa. Se Pedro dissesse para onde iremos nós, ele se referia a um lugar, e não é um lugar onde ele estava se referindo, aleluias. Ele estava se referindo a quem é o Filho de Deus. E ali quando ele fala que a quem nós iremos, ele fala para Jesus assim: só tu tens a palavra de vida eterna. Não há ninguém que fale como o Senhor fala. Não há ninguém que tenha uma palavra tão poderosa como a tua. A palavra que Jesus os ensinava era uma palavra dura. Dura de se aceitar e de se entender. Mas o objetivo de Jesus sempre foi agradar ao Pai, que o enviou. Por isso ele não se preocupava se aquelas palavras ali estavam agradando as pessoas. O público estava ali, mas eles estavam ali esperando dele, esperando ouvir dele, porém eles não estavam aceitando aquilo que ele estava falando. Se a preocupação dele fosse essa, eu acredito que Jesus teria voltado atrás. Mas esse não é o propósito.
Jesus também não se retratou. Na verdade, eles estavam ali tentando confrontar Jesus. Aquela multidão, muitos deles se escandalizavam com as palavras dele. Agora eu queria que os irmãos lessem aí comigo, do capítulo 60 ao 64, o que provocou esse sentimento naquela multidão. Vamos ler comigo, irmãos? Do 60 até o 64, aleluias. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, os seus discípulos murmuravam a respeito disso. Disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveitar. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Jesus diz a eles que obras eles deveriam realizar, as quais eram: primeiro, crer naquele que Deus enviou. Possivelmente eles acreditavam que a salvação era ganha pelas obras ou por praticar os mandamentos. Nós podemos perceber isso nos dias de hoje. Quem aqui não viu, já não chegou a ver algum irmão que só chega na igreja quando tem campanha? E é isso que a gente vê aqui. Irmãos que entram aqui na igreja, participam da campanha e após os 7 dias daquela campanha, eles não voltam mais. Por quê, irmãos? Muitos deles ali, eles conseguem o que eles querem. E aí eles não voltam para agradecer. E o que acontece quando a gente recebe aquilo e a gente não volta para agradecer? Muitas das vezes a gente perde. A gente perde aquilo porque a gente não teve a gratidão de agradecer a Deus por aquilo. Então, muitos procuram as igrejas somente quando eles precisam de algo físico ou até mesmo por um socorro, uma cura. Veja o que Jesus diz no versículo 26 e 27. Olha, ele fala assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Aleluia. Deus o Pai, nele, colocou o selo de aprovação. Nós podemos ver que muitos vão atrás pelo que ele fez, como que Jesus fez quando ele multiplicou aqueles pães e os peixes. Então aquela multidão, elas viu aquilo e dali elas começaram a seguir Jesus. Porém, com as palavras duras que Jesus estava falando, alguns deixaram de segui-lo. Ei, irmão, o que você tem deixado de seguir Jesus pelas palavras duras que você vem ouvir aqui na igreja? Irmãos, a igreja, ela vem trazer as palavras que nós precisamos ouvir. Muitas vezes a gente encontra irmão no corredor aqui, está zangado, está chateado, porque a palavra falou com ele, ele não quer enxergar que aquela palavra é para ele. Irmão, a gente sabe quando aquela palavra é para a gente. A gente está aqui dentro, a gente está aqui para aprender também. A gente está aqui, a gente está à frente de liderança para ensinar, mas a gente também está aqui à disposição para aprender. Aleluia. Então aquelas pessoas, elas estavam ali seguindo a Jesus, muitos deles é pelo que eles viram acontecer, pelo que eles viram Jesus fazer ali. Aleluias. Então, que nós venhamos a trabalhar pelo que procurar o que nós queremos de Jesus, que nós viemos ficar aqui na igreja e aceitar as duras palavras que Ele tem para nós. Eu amo ouvir pregação quando vem aqui e fala tudo aquilo que a gente está precisando ouvir. Porque quando a gente está lá dentro da nossa casa, que a gente pede: oh Deus, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. A gente precisa ouvir aquilo. Quando a gente chega aqui na igreja, que Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir e a gente não quer ouvir. Porque muitas das vezes a gente faz aquilo que não agrada a Deus.
A gente faz aquilo que não agrada pensando fazer o certo. Porém, Ele está aqui para nos corrigir. Aleluias. Então, o Filho do Homem, Ele traz essa palavra ao nosso coração hoje. Nós podemos ver que muitos ali foram atrás do que eles queriam ouvir e não o que eles precisavam ouvir. Por mais que essa palavra seja dura, por mais que ela esteja doendo, Pedro ali, ele reconhece aquilo que não o mata. A palavra de Deus, ela nunca vai matar, irmão. Ela sim vai fortalecer. A palavra, ela dá vida. A palavra, ela não derruba, mas ela sim coloca a pessoa de pé. Ela não vem para matar, mas sim para curar. Quantos aqui querem ser curados essa noite? Aleluias. Pedro, naquele momento, ele pergunta: Senhor, para quem iremos? Ele reconheceu que não existe outra fonte, não existe outra palavra, não existe outra pessoa, aleluia. Ele é o único que permanece ali mesmo ouvindo a verdade. Pedro, ele sempre está ali ao lado de Jesus. Podemos perceber que muitas pessoas, ao ouvir uma palavra dura aqui dentro da igreja, palavra sobre salvação, elas dizem que não é para ela, como assim eu havia falado antes. Porém, elas se acabam afastando da igreja e saindo. Muitas vezes nós conhecemos pessoas assim que saíram da igreja, nunca mais voltaram. Mas a palavra de Deus diz para não buscar as coisas terrenas, mas sim a palavra diz para buscar as coisas que vêm do alto, aleluia. Temos que reconhecer Jesus pelo que Ele é, aleluia, perdão. Jesus, Ele declarou que basta crer nele. Quando você reconhece que é Deus quem te sustenta, você não vai pela cabeça dos outros. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Aquelas pessoas deviam achar que seguir Jesus era a garantia de comida todos os dias, como foi assim na multiplicação de pães e peixes. Como foi, aleluia, naqueles dias ali difíceis, eu acredito que Jesus, ele tentava aquela multidão seguisse, porém elas estavam meio travadas pelas palavras duras. Mas eu quero dizer, irmão, essa noite, quando vocês vierem para a igreja, abra o seu coração. Abra o seu coração para você receber aquilo que Deus quer de você. E Deus quer nessa noite que você seja cheio do Espírito Santo dele. Aleluias. Jesus é o maior. Jesus é poderoso e eterno. Santo, santo és o teu nome. Ele deixa claro ali que todos precisam buscar o pão que desceu do céu, pois este é eterno, como diz ali em João 6, no 51, aleluias. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Foi o que Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho para que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Mas isso não significa que nós podemos pecar. Aleluia. Nós viemos a este mundo, Jesus veio a esse mundo com o propósito de nos salvar, para nos trazer a salvação. Ele também nos ensina que é Deus que nos atrai a Ele. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aleluias. Portanto, não é por praticar boas obras que atraímos a Deus. Foi Deus quem nos atraiu a Jesus. Jesus disse, ele disse mais: os que são próximos a mim são homens comuns. São homens que ouviram e aprenderam. Entenda uma coisa, irmãos. Não tem como você ser íntimo e próximo se você não ouvir e aprender. Olha só o que diz lá no versículo 45. Aleluias. Vamos ver o que está escrito no 45? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquilo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
Aleluias. Quem quer ir a Ele hoje, essa noite? Meus irmãos, nós temos que pedir todos os dias, a todo momento, que Deus venha nos encher do seu Espírito Santo. Pedro, ele viu que não existe outro caminho a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, só Ele é o único caminho. Aleluias. Quando nós conhecemos a Cristo, percebemos que não há outra opção de caminho, não existe outro lugar além de Cristo. Nós podemos sair quantas vezes nós quisermos da casa dele, mas quando nós voltamos, ele nos recebe de braços abertos. Aleluias. Jesus é o caminho para o Pai. Assim ele diz no capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo salva. Então, meus amados, se vocês ouviram essa palavra, se tem alguém aqui essa noite que ouviu essa palavra, até mesmo no canal, que vocês estão nos assistindo essa noite também, nessa transmissão, aleluias. Se você ouviu essa palavra e ainda não aceitou a Jesus de todo o coração, de todo o teu entendimento, esse é o momento. Nós não devemos esperar mais, porque Jesus ele está às portas. É o que a maioria das vezes, nós ouvimos isso de tantas pessoas, né? Que Jesus está às portas, mas a realidade é essa. Ele está às portas. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele virá. Mas nós devemos estar preparados. Nós devemos pedir a Ele que Ele esteja a todo tempo conosco, nos preparando, nos ensinando a amar Ele de todo o coração, de toda a nossa alma. Aleluias. Meus irmãos, é breve essa palavra, né? Sim, é breve, mas assim, é o que Deus Ele colocou no meu coração? Sim, mas eu acredito que tem pessoas aqui que necessitavam ouvir essa palavra. Muitas vezes a gente tenta fazer a obra de Deus, mas a gente não consegue. Porque a gente está abrindo o coração para o que não deve, irmãos. A gente tem que focar só no alvo, que é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente vem desanimar, mas olha o que Deus te fala essa noite. Não desanime. Lá em Josué 1:9, vai dizer: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não te apavore nem desanime, pois eu, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que tu andares. Está certo, né? Aleluias. Meus irmãos, eu queria pedir, com autorização, para que vocês viessem aqui para frente. E eu queria que os pastores orassem em cada pessoa aqui que deseja a oração nessa noite. Aleluias. E eu queria pedir para o irmão colocar o louvor lá em cima.